A CPMI, que investiga fraudes em benefícios do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, ouve hoje novas testemunhas. São ouvidos o presidente da CONAFER, que é a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e também Empreendedores Familiares Rurais, Carlos Roberto Ferreira Lopes, e o empresário Fernando dos Santos Andrade Cavalcante. Ele negou qualquer irregularidade nas ações da CONAFER e ainda pediu para exibir um vídeo na CPMI sobre o trabalho da CONAFER. A CONAFER e esse presidente também tem avesso a qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo de fraude ou qualquer tipo de existência ou não existência para subtração de valores ou representatividade. O nosso país é um país de extremos. Seria mais do que injusto, seria sagaz criar entidades que não funcionam, criar entidades que não existiram, criar serviços que não podem ser acessados, criar realidades de factoide ou de fachada. A CONAFER existe desde 2004 para um único intuito de dar voz ao setor do agrofamiliar brasileiro. Setor esse que sempre esteve tutelado por entidades ou dogmas políticos e partidários ideológicos. Esse setor que emprega hoje 77% da mão de obra rural, que alimenta esse país, que traz 86 bilhões de dólares para dentro, que é 10,1% do PIB, que é figura como protagonismo na produção de arroz, feijão, leite, suinocultura, responsável por mais de 90% da economia dos municípios acima de 20 mil habitantes. Essa é a CONAFER, que detém do seu público apenas do seu público inativo associado, quer dizer, aposentado associado, somente 11% da sua carteira de associado. E segundo a Polícia Federal, a CONAFER está entre as entidades que mais realizaram descontos de mensalidades em aposentadorias. Segundo o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, o crescimento vertiginoso da arrecadação da CONAFER, que saltou de 6,6 milhões para mais de 40 milhões de reais, coincide exatamente com o período em que se intensificaram os descontos indevidos diretamente nos benefícios previdenciários de milhões de segurados. Ele continua a falar neste momento na CPMI. Vamos ver um pouco de um trecho aí do que está acontecendo ao vivo na CPMI do INSS no Senado Federal. Dele, procurador-geral do INSS, e teve uma reunião longa com ele. Desconheço tal reunião. O senhor desconhece? Desconheço, sim, senhor. Então, eu vou fazer a pergunta. O senhor já esteve alguma vez com Alexandre Stefanuto? Alessandro Stefanuto? Sim. Em 2012, em Rio Grande do Norte, no aniversário de Agripino Maia. Mas somente de conhecer esse mesmo. Ele era procurador federal do INSS na época. Rapaz, eu fico impressionado como a sua memória, ela para umas coisas é espetacular e para as outras, tu não está vendo que eu não ia me lembrar de ninguém em 2012, é aniversário, muito menos de... Não, mas é quando a gente conheceu a autoridade, né? Ele era procurador na época. O nosso pedido estava ainda em análise para a celebração de ACT. O senhor não me respondeu. E eu gostaria aí a todos os aposentados e pensionistas que tiveram a CONAFER descontando lá na sua aposentadoria, quais os serviços que o senhor prestava a esse pessoal? Olha, assessoria jurídica, assessoria médica, assessoria de remédio, vários. Era um portfólio bastante expressivo para o público inativo. Aí eu queria que os aposentados e os pensionistas se comunicassem com a Secretaria da Mesa por meio de e-mail e dessem um feedback desses serviços prestados. Seria muito importante. Aí a Secretaria da Mesa, por favor, providencia esse e-mail. Tem um dado aqui muito interessante. Em 2020, foi bloqueado o repasse associativo. O senhor ficou com a CONAFER sem receber recursos. E lá, rapaz, os funcionários foram muito decentes, seguraram a peteca e não liberaram.
mas algumas pessoas entraram em campo depois e liberaram 15 milhões à Conafé, mais do que a Conafé tinha pedido. Aí, dentre essas pessoas, eu perguntei ao senhor, quem é Jobson de Paiva que foi homenageado? Foi um desses do INSS que atingiu a meta de liberar esse recurso. Ingrid Ambrósio. O senhor sabe quem é? Esposa do seu Cícero? O senhor sabe se ela O senhor sabe se ela trabalhou no Deicoval? Não, senhor. Qual a sua relação com o Deicoval? Nenhuma, senhor. O senhor já esteve no Deicoval Banco alguma vez? Não, senhor. Eu gostaria muito, e seria muito importante, do senhor relatar aqui, quando houve a sua intervenção na época 2020 da interrupção dos pagamentos associativos. O senhor poderia dizer qual foi o problema constatado? Em agosto de 2020, houve interrupção do repasse por parte do INSS à Conafé por um procedimento aberto no Ministério Público do Pernambuco por denúncia de um aposentado do município do interior de Pernambuco. Esse procedimento veio escalonado pelo Ministério Público Estadual, sendo abarcado pelo Ministério Público Estadual do DF, aberto um procedimento investigativo no âmbito do Ministério Público e a abertura de um PAD da Conafé. A Conafé respondeu esse PAD por mais de 24 meses e teve somente a sua interrupção dos seus pagamentos, dos seus repasses por 94 dias. E o senhor sabe quem foi o responsável para autorizar esse repasse de 15 milhões à Conafé? Não, senhor. O senhor recorda quem era o presidente do INSS? Acho que o Rolim. Qual é o primeiro nome? Eu não me recordo. O senhor recorda quem era o diretor de benefícios quando o senhor recebeu esse repasse de 15 milhões? Acredito que é Alessandro Roosevelt. O senhor recorda quem era o diretor da DIRAT quando o senhor recebeu esse recurso? Não, senhor. O senhor teve alguma interferência na mudança da DIRAT para a DIRBEM na autorização para manutenção do acordo de cooperação técnica? Não, senhor. Olha, só para deixar registrado, o avião que eu queria achar aqui é um avião Beechcraft, modelo 58P. Aqui não tem Cessna, mas está dizendo, eu acredito. Esse avião está dizendo aqui que foi usado pelo senhor em várias ocasiões. A pergunta que eu faço ao senhor, agora de forma mais direta: o senhor já voou nas asas do avião Beech Aircraft, modelo 58P, que hoje está vendida ao seu funcionário secretário, Silas Vaz, por R$2,5 milhões? Desconheço, mas porém posso informar toda a minha carta de logística para essa comissão. A gente realmente faz muito. Quem faz essa contratação geralmente é o departamento de logística da Conafé. Vou falar... Não posso nem negar nem assumir. Vou falar da outra aeronave. É um Cessna Aircraft, modelo 172 RG e prefixo PR-ATM. O senhor também está na posse do seu secretário lá, assessor. O senhor pode dizer se o senhor voou nessa aeronave? Não posso afirmar nem desabonar.
porém irei buscar informações junto com a diretoria de logística da presidência da CONAFE e formarei essa CPMI. Aqui esteve o senhor José Carlos de Oliveira. O senhor José Carlos de Oliveira foi indagado se tem alguma relação comercial com o senhor. Se tem alguma relação comercial com o senhor. Ele disse com o senhor não, mas que o senhor tinha entregue 2 presentes para ele, mandado no escritório. Quais presentes o senhor entregou ao senhor José Carlos de Oliveira? Eu sei de um presente, que foi um quadro com um cocá. O senhor mandou quem levar esse quadro com um cocá? O senhor Cícero Marcelino, que estava em Brasília para tratativas comerciais e o mesmo estava se deslocando para São Paulo, pedi para entregar o doutor Oliveira. O CPMI do INSS, sendo ouvido Carlos Roberto Ferreira Lopes, que é presidente da CONAFER, portanto ele segue sendo ouvido na CPMI nesta noite, e que há uma expectativa também de ouvir Fernando Cavalcante, que é apontado como ex-sócio do advogado Nelson Williams Rodrigues, né, em que a prisão preventiva foi aprovada pela CPMI. Ele também teria ligação com Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como Careca do INSS. E olha só, vocês ouviram bem, né? Em determinado momento a gente acompanhou ao vivo aqui o momento em que o relator dizia o seguinte, ele fez uma pergunta para ele, que serviços que eram prestados, né, por meio dessa CONAFER para os aposentados e pensionistas, né? E ele afirmou ali que era serviços médicos, serviços farmacêuticos, serviços jurídicos, né? E o relator, o deputado Alfredo Gaspar, ficou de providenciar junto à mesa da diretoria, portanto, um e-mail para que esses aposentados possam fazer contato, portanto, com a CPMI, informando se isso era verdade ou não. Portanto, você que teve esse desconto aí na sua folha, você que é aposentado e pensionista, já fique atento, né, para prestar essa informação para a CPMI, né? Você de fato recebeu, você que teve valor descontado aí na sua folha de pagamento, de fato, você teve algum auxílio jurídico para medicamento, para auxílio médico? Sim ou não? Pois é, fique atento que esse e-mail vai ser divulgado posteriormente. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes determina notificação por edital ao deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, para que ele apresente uma resposta sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República por coação à Justiça. E a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento de processo de prisão em flagrante dentro da CPMI do INSS. Vamos voltar a falar da CPMI, porque o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, o senador por Minas Gerais Carlos Viana, ele informou agora há pouco que vai recorrer dessa decisão. Pessoal, tenho falado para vocês o quanto é difícil investigar essa máfia bilionária que atacou a Previdência e fazer justiça no Brasil. Acabei de receber informação da Polícia Legislativa que a Procuradoria-Geral da República está pedindo o arquivamento do processo de prisão em flagrante dentro da CPMI. Segundo os detalhes, a pessoa não era testemunha, a pessoa é investigada e poderia mentir em sua defesa. Olhem onde nós estamos. Só que tem uma confusão aqui. A CPMI tem uma investigação paralela. O processo judicial lá na Justiça é outra coisa. Vou pedir à advocacia para recorrer, mas é um exemplo para vocês verem como que no Brasil, infelizmente, combater a corrupção é um desafio que ultrapassa muitas vezes o que a gente pode até acreditar. Luciane Landim, mais um depoimento, portanto, na CPMI do INSS, um depoimento também que era bastante aguardado, né? Bastante aguardado e longo, né, Síria? A gente viu agora há pouco o relator fazendo perguntas. A gente ainda tem uma expectativa de uma sessão longa dessa CPMI do INSS, como tem acontecido com frequência às segundas-feiras, né? O presidente, senador Carlos Viana, tem marcado sessões para 4 horas da tarde nas segundas-feiras. A gente tem visto essas sessões se estenderem, irem até bastante tarde da noite, mas sobre essa decisão, inclusive, que trata ali sobre o pedido de prisão feito pela CPMI, né? Não é a primeira vez que uma decisão da Justiça, mais especificamente do Supremo Tribunal Federal, que é a Corte
conduz essas investigações, todo esse caso da fraude no INSS, não é a primeira vez que uma decisão desagrada a cúpula da CPMI. A gente lembra, claro, que uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem o poder de fazer uma apuração, de investigar, mas punições mais severas, qualquer ação assim, cabe especialmente à justiça. Não à toa a gente observa que o resultado final de uma CPMI, quando a gente tem um relatório aprovado, por exemplo, seja uma CPI mista, né, de deputados e senadores, ou que no caso é a CPMI, ou no caso CPIs específicas do Congresso, do Senado ou da Câmara dos Deputados, quando a gente tem um relatório aprovado, esse documento é enviado justamente à Justiça, que é o órgão que cabe ali tomar alguma providência em relação ao que foi apurado nesse âmbito, nesse espaço do Congresso Nacional. E nisso a gente lembra, por exemplo, do impasse após a prisão de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca da CPMI, e o empresário Maurício Camissotti. Os dois foram presos pela Polícia Federal com depoimentos marcados na CPMI. Eles já haviam sido convocados para que fossem interrogados, mas foram presos momentos antes. A CPMI recorreu, pediu que eles pudessem comparecer ao Congresso Nacional para que prestassem esses depoimentos, mas o ministro André Mendonça facultou a eles essa ida. A gente viu, então, depois essa cúpula da CPMI bastante descontente com essa decisão, fez uma pressão, inclusive, sobre os familiares desses dois alvos que foram presos pela PF, que deveriam falar na CPMI. Depois, apenas que a gente viu esse depoimento de careca sendo prestado na semana passada, inclusive. Essa situação foi, então, um debate, é uma situação que vem ocorrendo e que vem desagradando de forma ampla. A gente viu também, na última semana, a situação da prisão em flagrante, como foi alvo dessa decisão nova, né, esse pedido da PGR para arquivamento, que foi no depoimento de Rubens Oliveira Costa, que foi apontado como intermediário do careca do INSS. Foi um debate que aconteceu na sessão porque ele supostamente não estava informando tudo o que os parlamentares queriam saber. Isso segundo a cúpula da CPMI, que decidiu, então, por pedir essa prisão. Ele chegou a ficar detido algumas horas, mas foi liberado, e o argumento da PGR agora para pedir esse arquivamento é justamente que Rubens foi colocado na condição, ele foi convocado para falar, na verdade, na condição de testemunha, sendo que ele é uma pessoa investigada nesse inquérito sobre a fraude, sobre esse rombo que aconteceu no INSS, que causou um prejuízo aí de mais de 6 bilhões de reais. Por isso, ele deveria ser convocado como uma pessoa investigada. E por mais que sejam palavras testemunha investigado, por mais que sejam palavras que pareçam uma burocracia, são palavras que dão poderes diferentes para quem conduz ali essa apuração parlamentar. Então, essa foi a observação, e que a gente vai observar como que a CPMI vai reagir a isso, né? Se a gente vai mesmo ter um recurso ou não, mas fato é que a gente tem visto essa cúpula da CPMI agir realmente em um tom firme, em um tom mais duro do que em outros trabalhos de apuração parlamentar que a gente já viu acontecer no Congresso Nacional. Síria.